Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação de frações, ok? Eu tô aqui segurando o telefone, gravando para vocês, tá bom? Porque o meu tripézinho que segura, ele quebrou e eu não tô conseguindo comprar outro, tá bom? A potência, né? Nós já vimos potência. E agora nós vamos aprender potência de fração. E o que é a potência de fração? Quando eu tenho esse número aqui em cima, significa que eu tenho que repetir isso aqui 2 vezes, porque o número que está em cima é quantas vezes eu tenho que repetir isso aqui. Então, ó, resolvendo, eu vou ter 2 vezes o 2 e embaixo, 4 vezes 4. Eu tenho que repetir o de cima e o de baixo 2 vezes, porque eles estão dentro do parênteses e elevado ao quadrado. Depois que eu fizer isso, é só resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Pronto. Agora, nesse caso aqui. Só quem está elevado ao quadrado é o número 2. O 3, ele não tem nada em cima dele. E não tem parênteses. Então, quando isso acontece, eu só vou elevar ao quadrado o número de cima, ó. 2 vezes 2. O de baixo uma vez só, porque não tem nada em cima dele. Então, eu resolvo, ó, 2 vezes 2, 4, e o 3 embaixo eu repito. Só isso, ok? Agora, na radiciação, tá? Radiciação é raiz quadrada. Então, eu tiro a raiz quadrada. Quando ela tá assim, ó, da fração toda, é porque eu tenho que tirar a raiz do número de cima e do número de baixo. Então, ó, a raiz de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. A raiz de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Já resolvi, acabou. Agora, nesse segundo caso, tá? Eu só tenho a raiz no número de cima. Então, só vou tirar a raiz desse número. O de baixo eu não vou fazer nada, eu só vou repetir. Então, ó, eu repito o de baixo e tiro a raiz do de cima. Raiz de 36, 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Ok? Então, sexto ano, agora nós vamos falar de número decimal, tá? Número decimal é o número que tem vírgula, tá? E a gente pode representar todo número decimal também na forma de fração. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é fazer a leitura de um número decimal, tá? Então, vamos lá. Quando o número decimal ele só tem uma casa, eu chamo de décimo, tá? Quando o número decimal ele tem 2 casas, eu chamo de centésimo. Quando ele tem 3 casas, eu chamo de milésimo. Então, se eu tivesse que escrever, aqui seria 1/10, porque eu só tenho uma casa, tá? 1/10. Na letra aqui, ó, na segunda, eu teria 12 centésimos, porque eu tenho 2 casas. E aqui embaixo eu teria 132 milésimos. Mas, professora, por que décimo, centésimo e milésimo? O 10, ele tem quantos zeros? Um zero só, não é isso? Então, por isso, ó, 1 zero, uma casa, eu vou chamar de décimo. O 12 é centésimo. O 100, ele tem quantas casas? Ele tem quantos zeros? Ele tem 2 zeros. Então, por isso, centésimo. E o 1000, ele tem quantos zeros? 3 zeros. Por isso, milésimo. Tá ok? Então, ó, é a mesma coisa aqui na fração, ó. 1/10, 1 centésimo e 1 milésimo. Ok? Agora, nós vamos fazer transformação. Como que eu transformo uma fração para número decimal, tá? E um número decimal para fração. Bom, aqui é 1/10, não é isso? Se só tem 1 zero, significa que depois da vírgula eu só vou poder ter uma casa. Aqui é o 100.
Então, significa que depois da vírgula eu tenho que ter 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. E aqui eu tenho 1.000. Então, depois da vírgula eu vou ter que ter 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então, aqui, ó, 1/10, eu coloco 1 aqui, completo com 0 aqui. No 1/100, eu coloco 1 aqui no final e completo tudo que falta com 0. Aqui também, ó, eu coloco 1 aqui e completo tudo que falta com 0. Então, ó, 3 casas, milésimo. 2 casas, centésimo. 1 casa, décimo. Agora, nós vamos transformar o número decimal em fração, tá? Então, olha só, aqui eu tenho o número 2,34. Primeira coisa que eu tenho que olhar. Quantas casas ele tem depois da vírgula? Ó, ele tem 1 casa, 2 casas, não é isso? Então, qual é o número que tem 2 zeros? O 100. Então, ó, eu já sei que o denominador é 100, porque ele tem 2 zeros. E quem é que vai ficar em cima? Esse número todo, sem a vírgula, ó, 234. Transformei o número decimal em fração. Esse caso aqui agora, quantas casas tem depois da vírgula? 1 só. Qual é o número que tem somente 1 zero? O 10, não é isso? Então, ó, coloco o 10 aqui. E quem vai ficar em cima? O número todo sem a vírgula. Ok? Certinho? Então, agora eu vou marcar as páginas do livro, tá? Que a gente vai fazer hoje, tá? E qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muitas saudades de vocês, tá bom? Beijinhos.